Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é sobre Revolução Francesa, um assunto bastante complexo, uma aula um pouco mais elaborada. A Revolução Francesa iniciou-se em 17 de junho de 1789, impulsionado pela burguesia. Por que pela burguesia? Se vocês lembrarem da aula de Iluminismo, a burguesia era uma classe social emergente e que estava crescendo cada vez mais. E nos países absolutistas, onde o poder absoluto estava na mão do rei, essa classe emergente, que era a burguesia, foi o estopim, foi aqui começou uma revolta contra os desmandos do rei na França. Ela era apoiada também pelos camponeses. Afinal de contas, a França, nessa época, era um país agrário e o modelo era feudal. Se você lembra das aulas anteriores de feudalismo, você deve lembrar que existia lá o senhor feudal, né? E você trabalhava nas terras dele em troca de uma parte da renda ficar com você, a outra parte é feita através de impostos. Então, a França, nessa época, era um país extremamente feudal, agrário. O seu principal modo econômico era a agricultura. E as fases da Revolução Francesa está dividida em três fases. A fase da monarquia constitucional, a fase da convenção e terror e a fase do diretório. As causas principais da Revolução Francesa era que a burguesia queria desenvolver a indústria, não queria mais que o país ficasse à mercê somente da agricultura. E também apoiava o liberalismo econômico. Se vocês lembrarem que nós falamos de liberalismo econômico, era aquela prática onde eles lutavam para que o comércio não ficasse na mão do rei, né? Mas que houvesse liberdade de economia. Eu poderia comprar de quem eu bem quisesse e vender para quem eu bem quisesse, quem pagava a melhor oferta. Também eles lutavam por direitos políticos. A burguesia queria participar mais da economia e das decisões políticas na França. E outra, eles lutavam também contra os desmandos, porque o clero, no caso a igreja e a nobreza, não pagavam impostos. Quem pagava impostos, a maioria das vezes, eram os camponeses. Estava havendo também um grande movimento de falência na França, um grande número de desemprego e queda nos salários. Ou seja, a grande parte da população, né, que era composta de camponeses, estavam passando fome. Inclusive até surgiu aqui um filme, né, Los Miseráveis, né, Os Miseráveis. É um filme que retrata bem as questões que estavam acontecendo na França nesta época. E aí a França era estamental, ou seja, ela era dividida em classes sociais. A primeira classe social era composta do clero, né? Que era na figura do Papa. Depois vinha a nobreza. E, finalmente, o terceiro estado, que era a burguesia, e os camponeses. Nesse primeiro momento, houve também o rei convoca uma assembleia, onde deveria haver votação para decidir algumas questões do reino. Só que o primeiro e segundo estado, né, que era o clero e a nobreza, queria que a votação fosse por estado. Afinal de contas, eles teriam 2 votos e o terceiro estado teria somente um voto.
E a briga foi que o terceiro Estado não queria que fosse assim. Queria que a votação fosse individual. Afinal de contas, se fosse individual, eles teriam mais condições e teriam a maioria dos votos. Com isso, houve uma cisão, e aí o terceiro Estado se reúne numa sala separada e aprova, por livre e espontânea vontade, uma constituinte no Palácio de Versalhes. E aí eles fundam uma coisa chamada Assembleia Nacional. Houve também, nesse período, a monarquia constitucional. Ou seja, eles aprovam uma lei que a monarquia, no caso, o rei continuaria com seus poderes, só que ela era uma monarquia constitucional. Ou seja, é uma monarquia que ele tinha direitos limitados, ele não tinha todos os poderes. O rei não poderia aprovar todas as leis, qualquer lei. Teria que passar por esse parlamento, por esse grupo de pessoas, para aprovar suas leis. E nesse período é feito na Constituinte um documento chamado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né? Que daria mais liberdade para o povo. Aí que vem o slogan, principal slogan da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje é aplicado em todo país democrático. Né? Liberdade, eu tenho liberdade de ir e vir, eu tenho igualdade, todos nós somos iguais perante a lei, fraternidade e assim por diante. Nesse período, os bens do clero são confiscados. Qual é a maioria dos bens que o clero tem na época? Vocês devem lembrar, eram as terras. Lembra que o professor sempre falou? Terras é igual poder, poder é igual dinheiro, dinheiro é igual poder, poder é igual a terras, e assim por diante. Então, esse calcanhar de Aquiles da igreja, que é o clero, vai ser confiscado as terras deles. Aí, nessa Constituição, na monarquia constitucional, o rei vai continuar com o seu poder, ele é o poder executivo. Porém, ele é legislado, ele tem um limite, ele vai ter um limite para usar a sua força, o seu poder político, mas regulado por essa monarquia constitucional. Passando adiante, vai haver um período muito triste da história, que é o período chamado terror. Nesse período, vai haver uma divisão política muito grande na França, entre duas classes sociais, uma dos girondinos, que eram representados pela burguesia, e eles queriam que aprovasse posições moderadas. Eles queriam mudar a história, a política da França, mas não de uma forma radical, e sim de uma forma moderada. Já os jacobinos, que era outra classe social, que representava a classe média e a burguesia, era mais radical. A principal figura desta época vai ser o Maximilien Robespierre, que vai tomar o poder e instituir uma ditadura jacobina. Né? E com isso ele vai votar o voto universal, o fim da escravidão e o tribunal para os inimigos da Revolução. Esse tribunal, instituído por Robespierre, julgava todos os casos, todos que fossem contra a causa jacobina ou fossem contra essa revolução, eles eram julgados e decapitados na guilhotina, né? Tinham suas cabeças cortadas. Tanto é que tanto Luís XVI como a Maria Antonieta, sua esposa, vão ser guilhotinados por serem acusados de traição da França. E a igreja, nesse período, vão ser fechadas. Então, vai ser uma ditadura imposta pelos jacobinos, na figura do Robespierre.
Outra fase da Revolução Francesa vai ser o diretório, que o diretório já vai ser chefiada por não mais jacobinos, pelos girondinos, né? Que era a alta burguesia. Mas só que eles tinham a antipatia da população. A maioria da população, vocês devem lembrar, eram composta de camponeses. E eles, por serem altos burgueses, por terem grandes riquezas, não estavam preocupados muito com as questões do povo. Com isso, a Inglaterra e o Império Austríaco vão ameaçar invadir a França. Aí o diretório vai ser obrigado a recorrer ao exército. Aí vai surgir um personagem importantíssimo para a história da França, que vai ser o Napoleão Bonaparte. Esse jovem, ele vai dar um golpe, vai tomar o poder e vai instituir um período chamado de consulado, onde a centralização do poder vai estar na mão de uma pessoa só, no caso do Napoleão Bonaparte. Quais são as consequências desse diretório, desse consulado, dessa centralização do poder? O que nós podemos resumir da história da Revolução Francesa? A aristocracia, os benefícios do antigo regime, na figura do rei, vão ser destituídos. Ele vai perder os privilégios. Vai haver mais liberdade para os camponeses. O clero e os nobres vão ter suas situações mais tolhidas, vão ser mais controladas. O pensamento, aquele estágio feudal, aquele pensamento rural, aquele pensamento agrícola na França vai terminar. E a França vai passar de ser um Estado agrário para um Estado capitalista. Vai haver a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. E aí, Napoleão Bonaparte assume o poder e vai recuperar a ordem e a decência no reino. Então, basicamente, a Revolução Francesa foi isso. Um movimento burguês com apoio dos agricultores, dos camponeses, que vão tomar o poder, vão tomar a Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão onde todos os desafetos, todos os inimigos do rei eram aprisionados. Eles vão tomar essa prisão, vão se armar, vão para as ruas, vão tomar o poder e vão instituir aquele período do terror, onde Robespierre vai julgar todos aqueles que forem contrários à ordem dos jacobinos. Ele vai mandar ser executado na guilhotina. Quem vai ser executado na guilhotina? O rei e a própria rainha, a Maria Antonieta. E aí vai ter uma oscilação de poder entre jacobinos, que eram os mais radicais, e os girondinos, que eram mais moderados. E aí, nesse período, após tudo isso, vai haver um equilíbrio, porque estava havendo muita execução. Haja visto que Robespierre chegou a executar, tem dias que ele chegava a executar 1.500 pessoas, era uma atração pública, o guilhotinamento. Essa bagunça toda vai ser recuperada quando Napoleão Bonaparte, através dos girondinos, vai chegar no poder, com apoio do exército, ele vai pôr ordem na França. Ok? É basicamente isso. Nós estamos caminhando na história, já estamos aí na Revolução Francesa, vai vir a Revolução Industrial, e aí nós vamos inaugurar uma nova era, onde vai vir a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e até a próxima. Um abraço.